Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte aqui da ESPN, onde Pascoal faz ótimos elogios a esse momento vivido no Palmeiras, nos últimos 7 jogos, 7 vitórias. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos pro vídeo. A campanha do Palmeiras é uma campanha espetacular, né? O Palmeiras só está reproduzindo o que já fez em outras Libertadores. O Palmeiras já é o time brasileiro com o maior número de vitórias fora de casa na Libertadores da América. É o time brasileiro que tem o maior número de vitórias na competição. É o time brasileiro que mais participou da Libertadores da América. O Palmeiras tem números absurdos em termos de Libertadores da América. Mas o Palmeiras ontem virou mais uma página histórica da sua brilhante trajetória. Histórica? É histórico. É mesmo? É que você já foi lá. Não. A 3.660 metros, Não, onde nunca fica o estádio Hernando Siles Suaço. Nunca fui. O pior é que lá nunca o elevador funciona, sempre tem que subir pela escada para a cabine. Esse é o terror quando chega lá. Quando você olha para cima, você já fala, Senhor Jesus, tudo bem? Já está logo ali. Não, você está baixo, né? Fala, Senhor Jesus. É bem pertinho. O que o Palmeiras fez ontem... Torres quase que falou de verdade no segundo tempo, né? Você viu? Porque ele cansou, hein? O Estevão saiu abafado. Você viu como um menino de 17 anos. Não é coisa de idade, nem nada. Sim. A questão é do ar rarefeito. Você puxa o ar, não vem. Tem uma série de questões que envolvem jogar em La Paz. No primeiro tempo, parecia que o Palmeiras era de La Paz e o Bolívar estava sentindo altitude. De la guerra. No segundo tempo, o Palmeiras acabou dando oportunidades, mas conseguiu a marcação do terceiro gol. Parabéns ao Palmeiras, que é o único 100% da Libertadores. É o único time que tem possibilidade de ser aquele que vai decidir todos os jogos até a final, porque a final é em local determinado, mas até a final em casa, porque está fazendo o maior número de pontos. Então, a perspectiva do Palmeiras é muito boa nessa Libertadores da América. Eu só não concordo... Com o quê? Com a manifestação do Abel. Sobre o entusiasmo? Não, soube dizer que os mesmos que criticavam ontem são os que elogiam hoje. Mas a gente pode explicar perfeitamente, porque o Abel é um ótimo treinador, mas de jornalismo ele não entende nada. Sobre isso, estou ansioso para o bloco do Palmeiras, porque no comentário do Pascoal tem uma coisa que eu discordo e uma coisa que eu concordo. E já a gente vai trazer isso aqui, porque o debate do Palmeiras é já. Tudo bem, Silas? Vou deixar o Zé por último, porque eu passei a bola. Eu dei a chance, ele não aproveitou. Vai lá, Silas. Profissionais. Vamos falar do Palmeiras. Palmeiras venceu o Bolívar. Vou te falar, Pascoal, Sim, senhor. O que eu concordo e o que eu discordo na sua abertura. Concordância com o que disse o Abel, assim... que os mesmos que antes criticaram vão elogiar, como se fosse uma coisa binária, né? É a mesma coisa aí. Porque senão, quando ele botar um cara no banco e depois colocar, eu vou falar pro jogador, olha, o mesmo que te pôs no banco é o que agora te coloca de titular. Pô, mudou, né, meu? Falou que você não merecia a chance de jogar, tá botando você pra jogar. Alguma coisa. Mas o que eu discordo, assim... Vitóriasaça, incrível. Eu só cuido com o termo histórico porque eu tomo cuidados com isso. Pra mim não foi histórico, foi um super triunfo. Ganhar um jogo desse fora de casa, do modelo que foi. Eu concordo, vitóriaça. O Palmeiras não tem nada a ver que a zaga entregou a paçoca nos 2 primeiros gols, né? A zaga estava disposta, estava colaborativa. E ainda teve uma bola. O Facundo, eu falar pra você. Nesse pique aí ele cansou, Tem gente que morre nesse pique. Na hora que ele vai para esse pique aí, ele tentou caprichar demais na finalização. Ali era só dar uma madeirada, sair o gol, né? Mas ele tentou tirar do goleiro, botar no cantinho e acabou aparecendo aí a oportunidade. O segundo tempo, o início do segundo tempo não foi bom do Palmeiras. O Palmeiras parece que o Bolívar acordou no segundo tempo, né? Porque o primeiro tempo foi sonolento da equipe boliviana. Sair esse gol aí é um negócio estranho, porque o goleiro esperou o zagueiro e o jogador entra na frente do Vanderlan e faz o gol, né? O brasileiro, né? É difícil, né? Porque a bola é muito rápida. Eu acho que a bola ali confundiu todo mundo, porque é muita velocidade, né, Pascoal? Normalmente essa bola não passaria porque o Everton teria que sair, porque ele vai para dentro do gol, a bola cruzando dentro da área, da pequena área, mas é que a velocidade aí é difícil. Ali porque na posição que ele estava, né? O goleiro geralmente sai e faz a defesa, porque ele estava muito próximo do lance. Aí não tem jeito, aí não. Aí quando o Abel reclama, 3 na bola,
o brasileiro cabeceia no meio dos 3, olha lá. E o Everton, aí ele fala que o Everton tinha que estar mais pro lado de lá, do pau. Nesse eu não vou criticar o Everton. Não, mas aí o Felipe falou que ele não é... Você falou que ele não é jornalista, ele também não é goleiro, não. Ele era lateral direito. Ele também não tem nada de goleiro também. E essa aí, que ele vai chutar, bate no joelho e volta. Isso é impressionante. Assistência. Assistência Michael Jackson. Foi pensada. Saiu Facundo olhou pro Maurício. E aí sai o terceiro, espetacular. Para mim, a vitória do Palmeiras era uma vitória assim histórica. Até porque os brasileiros não têm boa vida jogando lá. O Silas jogou lá, o Zé jogou lá. Vocês jogaram com a seleção brasileira lá. Eu já fui lá. Eu fui para La Paz muitas vezes. Muitas vezes. Inclusive, aquela entrevista do Zagallo, vocês vão ter que me engolir, era esse que vos fala. Mas é muito complicado. É muito complicado. E eu sei porque não importa se tem 17, 20, 35, 40, 60, a idade não importa. É uma questão de adaptação do organismo. Você chega antes, você chega depois, chega no dia do jogo. O Palmeiras fez uma novidade. É a mesma coisa. O Palmeiras fez uma novidade. O Palmeiras foi treinar um dia antes. Sim. Para tentar se adaptar, ou tentar se adaptar à velocidade da bola, à respiração. Mas ganhou o jogo, é o que importa. Ganhou o jogo, é o que importa. Quanto à declaração do Abel, a minha manifestação contrária à declaração do Abel é que ele mesmo disse que o centroavante do Palmeiras estava jogando coisa nenhuma e estava treinando mal. Ou não falou isso no início do Campeonato Paulista? Oh, mas cadê o Lopes? Cadê o Lopes? Cadê o Lopes? Cadê o Lopes? Não, pedindo sempre o 9, né? Ele estava pedindo, não. Ele falava para o presidente, que, cadê meu 9? Cadê o 9? O 9 ele não falava não. Ele falava, cadê meu 8? E cadê meu definidor de jogada? É o que ele pedia para o presidente do Palmeiras. O meu 8 e um definidor de jogadas. Aí o Palmeiras deu tudo o que ele pediu. Ele nunca teve um elenco tão bom desde a data que ele aportou nesse país. Nunca teve um elenco tão bom quanto esse. O Abel não teve um elenco numeroso e tão qualificado como tem. Agora, eu convivi muito com um cara que eu tenho um carinho enorme, eu trato ele com o meu coração, porque é um cara que eu tenho realmente muito respeito e assim, trato como um amigo do coração, Luiz Felipe Scolari. O Scolari não tem melhor que o Scolari no nós contra eles. Não tem melhor que o Scolari. O Scolari é o melhor de todos. O nós contra eles, o Filipão é o melhor de todos. Não tem valente. E eu muitas vezes conversei com o Filipão a esse respeito. E ele precisava, em alguns momentos, dar aquela injeção de ânimo. Isso diz mais. A manifestação do Abel, na minha opinião, a minha modesta opinião, essa manifestação do Abel, ela diz mais para o vestiário, sim, do que para a imprensa. Porque ele sabe que ele vai tomar raquetada do lado de cá. E ele não está se importando de tomar raquetada. Entendeu? Assim que ele não leva desaforo, não. Ele não está se importando. Ele não está se importando de tomar raquetada do lado de cá. Porque o time do Palmeiras jogou muito pouco no Campeonato Paulista. Mesmo assim, como ele disse, foi para a final do campeonato. E se tivesse jogado 10 tostões, poderia ter feito coisa melhor no Campeonato Paulista. Sem dúvida. Né? Jogou muito pouco. Perfeito? Agora, transferir essa responsabilidade do nós contra eles, isso diz mais para dentro do vestiário. Sabe por quê? Nós temos dois ex-jogadores, né? Para falar o mínimo. 2 ex-jogadores. E o jogador de futebol adora esse tipo de coisa. Porque ele está sendo abraçado pelo treinador. Tá vendo? Foi lá e falou pros caras, entendeu? Toma! Tá vendo como é que é? O jogador adora esse tipo de coisa porque se sente protegido. Se sente abraçado pelo treinador. Então, a manifestação... Eu estou falando isso porque eu tenho um pouquinho de tempo fazendo isso, então eu já vi muitas vezes. E para mim, o mestre disse é o Filipão. Porque era pro vestiário. Né? Era o negócio do Paulo Nunes. Paulo Nunes, um dia todo mundo... Você sabe essa história? Um dia todo mundo estava descendo para ir para a oração. E aí o último que estava passando era o Paulo Nunes. Aí o Filipão segurou ele pelo braço e falou, você está indo onde? Eu falei, estou indo para oração. A rapaziada me convidou, Paulo Nunes, hein? Paulo Nunes não para oração. Ele vê a gente, alô, Paulo Nunes, ele vê a gente todo dia. O Filipão segurou ele pelo braço e falou assim, você não, fica aqui comigo. Vamos ver um pouquinho de televisão, fica aqui comigo, você não, fica aqui. Tem que ter né? Tem que ter né? Para equilibrar, você, né? Não pode. Você não, fica aqui comigo, entendeu? O Filipão era isso, abraçava os caras.
E é isso que faz o que está fazendo o treinador do Palmeiras, é exatamente isso. A manifestação dele é para os jogadores do Palmeiras, para essa satisfação. Que ótimo que ele possa fazer isso, que ótimo que ele possa melhorar o time do Palmeiras, que ótimo que ele tenha essas condições e que tem um jogo, ontem, o que jogou Emiliano Martínez, parece que ele nasceu lá em La Paz, né? Ele correu o tempo todo correndo. Impressionante. Né? Facundo Torres. Posiciona bem, né? Facundo, não é engraçado, e ele dá passo para frente, um dá passo para trás, dá passo para frente. Facundo Torres, eu estava com o pé atrás com ele, mas ele está sob análise. Mas ainda ele já melhorou muito. Opa! Tá melhorando muito. Já melhorou muito. E o Gustavo Gomes, quando está bem na zaga, É outro papo, né? ele arruma o time de trás para frente. Os caras olham, sabe por quê? Os caras da frente olham para trás, o Gomes está ali. E tá Entendeu? sem o Murilo Cerqueira, tá sem o Mikael, que estão machucados. O meio, você falou do meio campo, tá sem o Richard Rios, que também tá machucado. Então, assim, ele é muito bom, o Abel. Porque ele achou soluções num momento, sim, delicado. Ganhar contra o Inter lá em Porto Alegre é difícil. Ganhar do Fortaleza lá em Fortaleza é difícil também. E esse jogo ainda, dos 2 jogos, né, na era Abel Ferreira, pelos campeonatos sul-americanos que ele perde, um foi contra o Bolívar. Tinha perdido um contra o Bolívar. Entre as finais do Paulista, não foi? Foi. Isso, lá em La Paz. Então, assim, Botou um time em reserva naquela foi. oportunidade. É muito mérito. Mas, O Água gente, Santa era a a final volta do do Paulista. Piquerez e do Gustavo Gomes muda pro Everton. Principalmente pro Everton. Ele fala, tem minha segurança aqui à frente. Porque o Vanderlan é novo. Tudo bem que eu acho que não foi erro dele no gol de cabeça, porque o Piquerez acho que se confundiu ali. Mas é um menino novo ainda, que ainda está crescendo. O Giai tem o quê? Não tem 20 anos o Giai. 21. O Giai tem 21? Ou seja, novo também, acabou de chegar, mal jogou, também está tendo oportunidade. Por quê? Marcos Rocha e Mike machucados. Ou seja, então ele tá aproveitando. Ele está tendo uma necessidade de colocar esses jogadores, mas também está achando solução. E isso, é o elenco que ele tem. Eu acho que esse time do Palmeiras, ele encontrou na final do Campeonato Paulista. Quando ele perde, ele começa a encontrar soluções, porque aí o Piquerez, né, joga como terceiro zagueiro, começa a encontrar essas soluções para ele ter um pouquinho mais de, vamos dizer assim, regularidade ou equilíbrio, eu acho. Provavelmente nós não estaríamos falando do Palmeiras jogando o que está jogando hoje se o Marcos Rocha estivesse bem. Se o Mike estivesse bem, provavelmente ele estaria sempre com aquela situação de o Marcos Rocha faz um terceiro zagueiro sem a bola, quando está sendo atacado, com a bola ele sai e tal, porque era isso que ele vinha fazendo em quase todos os jogos. Então, assim, eu acho que eu estou com o Pascoal nessa. O Campeonato Paulista, todos nós sabemos que serve como para os times grandes, é uma pré-temporada de luxo. É uma pré-temporada de luxo, porque ele roda todo o elenco, ele põe todo mundo para jogar, só que ele demorou demais para encontrar o time até a final. Aí chega na final, se aproximando da final, ele começa a colocar o time mais forte, os titulares, a repetição de jogadas, aproveitando o entrosamento. Perdeu, paciência, faz parte, ganha, perde, empata, isso é o futebol. Agora ele encontrou a equipe. Essa declaração aí, como o Pascoal falou, de todos contra o Palmeiras, tá? Isso aí me parece muito mais um lado de infantil, né? Porque assim, nós estamos no ano de 2025. 2025, eu não posso me comportar como uma criança de 10 anos, 12 anos, que você me criticou, agora eu vou guardar, sabe aquela coisa é o rancor? Eu vou usar isso aqui, olha, tá vendo, ele jogou, ele falou mal da gente aqui, falou isso aqui, assim, sabe, não dá mais para você fazer isso. Da mesma forma que ele fala que temos que ser profissionais, ele tem que ser profissional e entender. Quando ele erra, ele vai ser criticado. Quando ele acerta, ele vai ser elogiado. Como tem sido feito agora aqui no Brasil, mas isso é feito no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Quando ele trabalhou no PAOK, lá em Tessalonique, provavelmente, quando ele errou, ele foi criticado. Quando ele acertou, é PAOK, é em Tessalonique. Eu estou aprendendo, cara. Não é PAOK, é PAOK. 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 E como que é Bright White? Braithwaite. Estilo... Estilo Vitor Braithwaite. É assim, né? Braithwaite. Vitor Bene, né? Então, assim, eu acho que... Aí foi o óculos pra frente, assim. Que o Bene fica aqui assim, né? E antes ele faz assim, né, Pascoal? Pra pegar um negócio assim... Braithwaite. Então, assim, eu acho que ele precisa entender esse tipo de situação, sabe? Até porque, como eu aprendi com os meus pais, né, e com meus avós, que você tem que escutar um pouco as pessoas mais velhas,
Só um pouquinho, porque provavelmente essas pessoas mais velhas têm muito mais experiência, ou viveu, né? Tem muito mais coisas na vida, passou por muito mais coisas na vida para aprender. Não dá mais para você ficar fazendo isso. Não dá mais para ficar se apegando a esse tipo de coisa. Sabe por quê? Assim, você fica sempre na mesma situação, você fica sempre no mesmo jeito. Porque aqui não tem nada pessoal, né, Zé? Não é nada pessoal, ninguém aqui está falando. Agora, você ganha um bom salário, você é reconhecido, porque todos nós reconhecemos que o Abel inteiro. é o principal, é um dos principais, se não o melhor treinador aqui no futebol brasileiro. Ele é o maior treinador da história do Palmeiras. Todo mundo fala. Eu tenho certeza que se você pegar 10 pessoas e falar assim, qual treinador da seleção brasileira você gostaria ali colocar? Muitos dos 10, umas 5, 6 pessoas iam falar, é Abel Ferreira. Porque ele é bom. O Abel é bom. Só que assim, ele tem que entender que ele erra também. E quando ele erra, ele tem que aceitar o erro. A vida é assim, eu erro, o Pascoal erra, todos nós erramos. A gente erra e acerta. Entendeu? Agora vem ficar nesse, nós contra todo mundo contra, sabe? Eu vou pegar o recorte de quem falou, vou colocar no vestiário, vou fazer isso assim. Sabe, é uma coisa que eu particularmente, com essa geração nova de jogadores de futebol, você vê. A expressão que ele usou foi gelar a imprensa, né? E generalizou, né? Não, nós temos que ficar frios, gelados. Você viu? Nós temos que ficar gelados. Essa expressão, não, se ele for a ferro e fogo, o Rios comentou no Twitter. O Rios comentou no Twitter. Não tem, hoje em dia, essa é uma geração que está espalhada, o foco, o discurso que serve do vestiário para dentro, do vestiário para fora. Isso que eu falei, ele falou para o vestiário, não falou para... E aí, você vê, vamos pegar uma coisa boa, estou vendo ali a Tarja, né? A OTP ali, a Tarja. A Tarja. Você tá lendo as coisas, né? Eu tô conseguindo, Pascoal. De longe eu enxergo. De longe eu enxergo de perto. Calma. Obrigado. Ô, Jardim, se você quiser, pode ligar pro Abel, teu conterrâneo, e perguntar pro Abel por que ele deixou o Dudu no banco. Por que depois da terceira... Dudu? Por que depois da terceira partida que o Dudu volta da Arábia, né? O Dudu começou a reclamar. Você lembra, Pascoal? Reclama, só eu que saio. Aí tá bom, sai de novo. E o Abel deixou muito claro, Dudu, nós ganhamos Libertadores, nós ganhamos Brasileiro sem a sua presença. Aqui é um time. Ninguém vai jogar aquela coisa que temos que jogar em sua função, o time joga para você. Isso não existe aqui. E vamos trazer agora aqui algumas informações do próximo adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que é o Bahia. O jogo será disputado no Allianz Parque neste domingo. O Bahia, neste momento no campeonato, está na 13ª colocação com 6 pontos. Uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Ao contrário do seu desempenho na Libertadores, né, que é líder do seu grupo com 7 pontos. Estou trazendo aqui na imagem o resultado dos últimos 5 jogos do Bahia, né? A equipe vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E aqui está misturado tanto o Campeonato Brasileiro como a Copa Libertadores. Já nos últimos confrontos entre Bahia e Palmeiras, o Palmeiras saiu vitorioso nas últimas 3 partidas. O Bahia venceu uma na temporada de 2023 e também tem um empate. No Campeonato Brasileiro, segundo o SofaScore, essa é a nota média de classificação dos principais jogadores do Bahia no Campeonato Brasileiro. Como podemos ver, o Palmeiras tem que ficar ligado muito no Luciano Juba, que é ali o lateral esquerdo da equipe, e também no Eric Pulga, que também joga no mesmo lado do campo, que é onde o Bahia cria muitas oportunidades de gol. Enfim, essas são as informações aí do Bahia. Se inscreva no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo.